Amém. Graça e paz, amados. Em 1 Coríntios, capítulo número 2, versículos número 9, o apóstolo Paulo, ele nos escreve uma palavra tão poderosa. Ele diz: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Que palavra poderosa, tantas vezes repetidas para nós, falando sobre os projetos e planos que Deus tem para nós. Aquilo que nós não conseguimos imaginar, aquilo que nós não conseguimos sequer pensar, é o que Deus tem reservado para nós, é o que Deus tem separado para nós. Sabe, quando a gente ouve sobre essas verdades, muitas vezes nós somos levados a pensar nas promessas que Deus fez, nas promessas que Deus quer realizar nas nossas vidas nesse ano e no ano que está por vir. E muita gente, quando chega nesse ponto, talvez seja levado por um pensamento de ansiedade. Outras pessoas são levadas por um pensamento de inquietação, pensando: tá bom, Deus, aquilo que o Senhor tem preparado para mim é tão grandioso, tão maravilhoso, tão glorioso, mas cadê? Onde está? Quando vai acontecer? Quero dizer para você que Deus tem mais. No versículo número 10, o apóstolo Paulo complementa. Não é somente aquilo que você não ouviu, que você não imaginou, mas é também aquilo que o Senhor quer nos revelar. O versículo 10 diz: mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Senhor não nos deixou no escuro, Ele nos fez promessas e deixou a vontade dEle escondida, mas Ele nos revelou por meio do Espírito. A palavra de hoje é uma palavra muito simples, amado. A vontade de Deus não é mais um mistério, a vontade de Deus está revelada. E ela está revelada por meio da pessoa do Espírito Santo. Você não precisa ficar batendo cabeça, se estressando, pensando demais, pensando: será que Deus quer? O que Deus quer para mim? Quais são as promessas? Como vai ser? Ele quer trazer revelação. Esse é um tempo de revelação, um tempo de conhecermos a palavra de Deus e termos a revelação de sua palavra. O pastor Dário estava aqui falando comigo sobre os testemunhos de cura. E uma das coisas mais poderosas que nós fazemos nas salas de cura é quando nós apresentamos a vontade de Deus. Eu quero dizer para você que a vontade de Deus não é mais um mistério. A vontade de Deus é algo que está revelado para nós. É uma revelação que Deus quer trazer para a sua vida. Ele não quer que você ande tateando no escuro, tentando saber qual é a vontade dele, mas que você conheça a vontade dele em plenitude. Sabe, em Isaías, capítulo número 53, ele vai falar sobre aquela palavra tão poderosa a respeito do Senhor que levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E isso é o que o Senhor realizou em nosso favor, já é a nossa herança em Cristo Jesus. Mas muita gente ainda fica se perguntando: será que a minha cura é a vontade de Deus? Eu quero ler para você o que esse capítulo também diz no versículo de número 10. Essa revelação da vontade de Deus, um Deus que quer e que está revelando para você: eu quero que você seja curado, eu quero que você conheça a minha vontade. No versículo 10 diz assim, Isaías 53, versículo 10: contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Sabe, a vontade de Deus já foi realizada, já está completa. Uma das verdades poderosas que eu quero te dizer é que essas coisas que você nem imagina, o Senhor está dizendo para você que é sim e amém, que é a vontade dele e que ele está te revelando hoje. Foi a vontade de Deus, a vontade de Deus já foi consumada, já está feito, já está realizado. Agora é só você desfrutar, conhecer. Como diz o apóstolo Pedro, graça e paz nos são multiplicadas no pleno conhecimento. Se você começar a conhecer essa verdade, você começar a interagir, crer nela, saber que o Senhor, Ele quer e Ele fez, você vai desfrutar. Não somente da cura, mas de tudo que Deus tem para você. Das coisas que você não ouviu, das coisas que você nem imaginou. Eu sei que muitas vezes a gente diz que a vontade de Deus é um mistério, mas o Senhor está revelando para você hoje. Ele quer. Ele está dizendo sim e amém. Está revelado. Isso é tão precioso. Isso é tão precioso. Porque fé
cresce onde a vontade de Deus é conhecida. Fé cresce onde a vontade de Deus é conhecida. Se você conhece a vontade de Deus, você tem ousadia para ir em sua presença, como diz 1 João. Se nós conhecemos a sua vontade, nós podemos pedir, e você, quando conhece essa vontade, quando você conhece a vontade que está escrita na palavra, a vontade que o Senhor revela por meio do Espírito, você pode ir com ousadia. A certeza, a convicção que eu quero alimentar hoje no seu coração é de que a vontade de Deus, ela pode ser conhecida, e ela é boa, perfeita e agradável. Você já conhece esse texto? Eu tenho quase certeza que sim. Mas se não, eu quero que você abra em Romanos 12. Romanos 12. O apóstolo Paulo, no versículo 2, vai dizer o seguinte: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É essa vontade que Deus tem para a nossa vida. Mas pastor, como é que eu vou experimentar isso? Conhecendo essa vontade. Como é que eu conheço essa vontade? Renove a sua mente com essa palavra. Renove a sua mente. Renove a sua mente com a palavra de Deus. O Senhor já realizou. Jesus já pagou o preço por isso na cruz. Agora é tempo de você despertar para esse conhecimento. O conhecimento da vontade dEle. Ele dizendo para você: eu quero. Eu fiz. Só receba, filho. Só receba, filha. Conheça essa vontade de Deus realizada em Cristo Jesus. Conheça e renove a sua mente com essa verdade. E aí o apóstolo Paulo vai dizer que nós seremos capazes de experimentar. Sabe, há uma capacidade que vem por meio da renovação da mente. Por sermos transformados, sermos capazes. Você deve saber que tem muitos momentos com muitas pessoas em que nós não estamos experimentando a vontade de Deus ainda, não estamos experimentando da cura que poderíamos experimentar, da prosperidade que poderíamos experimentar, porque ainda não tivemos nossa mente renovada pela palavra de Deus. Mas o dia chamado hoje nos foi dado justamente como uma oportunidade para renovarmos a nossa mente e começarmos hoje a experimentar a vontade de Deus. Você não precisa passar os próximos 10 anos tentando descobrir, como eu disse no começo, tateando no escuro. Você pode começar a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus apenas fazendo uma mudança nos seus pensamentos, na sua maneira de pensar. Renove a sua mente, querido. E o apóstolo Paulo vai dizer algo ainda mais poderoso nesse texto. Nós somos transformados. Tanta gente tem buscado libertação, mudança de vida, alguma transformação. E o apóstolo Paulo vai nos dizer que o caminho dessa transformação é renovação da mente. Nossa mente muda, nossa maneira de pensar muda. E quando isso acontece, nós somos transformados. Eu sempre digo, uma mente transformada produz um comportamento transformado. Uma mente renovada pela palavra produz em nós um comportamento transformado. Eu sei que tem muita busca por libertação e você pode estar pedindo para Deus: Senhor, me muda a minha vida, muda a minha história, traz a cura que o Senhor quer. E o Senhor está dizendo para você: eu quero, filho, eu já fiz, já está feito, já está realizado. Agora você precisa renovar sua mente para entrar nessa minha vontade, para começar a experimentar as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que jamais chegaram à mente, o coração do homem, mas o que o Senhor tem preparado para nós. Eu renovo a minha mente, meu comportamento é transformado, eu sou transformado pela palavra de Deus, e agora eu começo a ser capaz de experimentar tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Então, se eu posso elencar alguns pontos importantes dessa palavra que eu estou dizendo para você hoje, o primeiro lugar é a revelação da vontade de Deus. A vontade de Deus não é um mistério. Em segundo lugar, eu quero dizer para você que a vontade de Deus já foi realizada em Cristo Jesus. E em terceiro lugar, eu estou dizendo para você que você se torna capaz de experimentar essa vontade de Deus, porque você tem uma mente renovada pela palavra dele. Agora, nesses curtos minutos que nós temos, deixa eu explorar com você o que é essa vontade de Deus.
O que está inclusa nessa vontade de Deus? O que Ele colocou nesse pacote de sua vontade boa, perfeita e agradável? O que está nisso? Bem, eu quero dizer para você aquilo que a palavra já diz, por exemplo, em Gálatas capítulo número 3. Gálatas 3, no versículo de número 13. E isso é a vontade do Senhor, é algo que Ele já realizou. Você deve saber, querido, que se Deus tem uma vontade, Ele vai lá e faz, e Ele fez. E Gálatas 3, versículo 13, diz que Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que, em Cristo Jesus, a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Uau! Isso é a vontade de Deus. A vontade de Deus foi esmagá-lo, e ao esmagá-lo, Ele nos redimiu da maldição da lei. É a vontade de Deus que você viva livre de todo tipo de maldição. E eu quero aqui resumir para você o que é a maldição da lei. A maldição da lei, ela tinha um aspecto tríplice. 3 pontos dessa maldição: morte, enfermidade, miséria. Está lá escrito em Deuteronômio, é só você voltar lá no começo da Bíblia, no Pentateuco, Deuteronômio 28, você vai encontrar o que é a maldição da lei. Está escrito que quando alguém desobedecia, vinha sobre aquela pessoa a doença, vinha sobre aquela pessoa a falta, a destruição. Isso era a maldição da lei. E para um leitor desatento, você poderia ler aquele texto e logo te vir uma ansiedade de novo, pensando, meu Deus do céu, e agora? Eu errei tanto, eu falhei tantas vezes, quantas vezes eu caí. E agora? Mas foi a vontade do Senhor que Cristo nos redimisse dessa maldição. Em Cristo Jesus você é livre dessa maldição. É a vontade de Deus que você viva livre. E o texto vai dizer bem claramente que isso é mediante fé. Você crê em algo. Você crê. E você começa a desfrutar de uma vida livre da maldição. Você não precisa fazer nada sobre isso. Você crê que Cristo já fez. Está feito. Você pode falar isso com você mesmo. Está feito. Foi a vontade de Deus. O Senhor falou. O Senhor fez. Também está nesse pacote da vontade de Deus a nossa bênção, a bênção de Abraão chegando até nós. Nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você já é abençoado, eu sou abençoado, está no pacote da vontade de Deus. Eu não preciso nem perguntar para Deus, Senhor, será que essa sua vontade não já está incluso? Já está escrito ao nosso respeito, Ele já pagou o preço, Ele já fez. Isso é o pacote da bênção de Deus, da vontade de Deus realizada. Como é maravilhosa essa vontade de Deus. Sabe, um outro fundamento dessa vontade tão grandiosa do Senhor: primeiro, nós somos livres da maldição. Segundo, nós somos totalmente abençoados. Essa vontade de Deus também vai nos garantir que nós podemos viver uma vida plena. Uma vida plena. Sabe, nas salas de cura, nos cultos, quantas vezes eu converso com pessoas que estão em dúvida: será que Deus quer isso para mim? Será que foi Deus que fez isso comigo? E é sempre uma oportunidade divina falar: olha, não foi Deus. Deus, a vontade dele é boa, perfeita e agradável, e Ele está te dando a vontade dele é a sua cura. Nesse pacote da vontade de Deus, está escrito lá na carta de 3 João, aquilo que ele diz no versículo de número 2: amado, eu oro para que você tenha boa saúde. Está na vontade de Deus para a sua vida. Também é a vontade de Deus para a minha vida. Eu oro para que você tenha boa saúde, que tudo lhe corra bem. Você sabe o que significa tudo? Significa tudo. Tudo lhe correndo bem. Você pode achar que isso não existe, mas existe na vontade de Deus. Deus tem essa vontade perfeita, boa e agradável. É boa, perfeita e agradável. Eu sempre me alegro quando eu leio esse texto. Assim como vai bem a sua alma. Você sabia que existe uma vida emocional, uma vida na sua alma que pode ir bem também? Que você não precisa passar mais 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, mais um dia sequer, vivendo com essa dor,
com esse peso emocional. É a vontade de Deus que você seja livre também. É a vontade de Deus. Que vontade maravilhosa. Há alguns anos, eu estive numa cidade no interior de Minas Gerais fazendo uma missão. E eu lembro de entrar numa casa, uma situação muito difícil, muito complicada. Uma senhora vivendo num estado de total destruição. E quando eu falei com ela, ela vinha com toda aquela afirmação: olha, Deus me colocou aqui nessa situação, Deus me colocou aqui. Foi Deus que fez isso comigo. Será que Deus Ele quer me mudar? Será que ele pode? Será que Ele deseja? Será que Ele não está deixando esse negócio aqui desse jeito mesmo? E tudo que eu havia aprendido me levava a responder que sim, talvez fosse Deus, talvez fosse Deus que tivesse colocado aquela senhora. Mas naquele momento, algo no meu coração começou a mudar. Eu percebi o Espírito Santo dizendo: a minha vontade é boa, perfeita e agradável. A minha vontade é tirá-la dessa enfermidade. A minha vontade é tirá-la dessa situação. E naquela conversa, naquela simples conversa, algo começou a mudar. A vontade de Deus começou a ser revelada. A vontade de Deus começou a acontecer na vida dela. Para que aquilo mudasse. Querido, você pode experimentar da vontade de Deus de uma maneira diferente. Conhecendo o caráter desse Deus, sabendo que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Eu não estou dizendo para você que vai ser tudo tão um mar de rosas, mas pode tudo ficar muito melhor por você conhecer essa vontade dele. Deixei aqui para o último ponto. O apóstolo Paulo também diz lá em 2 Coríntios que nesse pacote da vontade de Deus, nesse grande combo que Deus fez para nós, nessa vontade de Deus, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: que tais quais forem as promessas, nós já temos o sim e o amém. O sim e o amém. O sim e o amém. Tais quais forem as promessas. Sabe, tudo que a Bíblia diz como promessa, hoje nós temos como herança. Deus já nos deu o sim em Cristo Jesus. Ele está dizendo sim, amém. Em Cristo Jesus nós já temos o sim e o amém. E eu quero te encorajar hoje com essa convicção. É a vontade de Deus. E Ele está dizendo sim e amém. Deixa eu resumir para você. A vontade de Deus está revelada. Ela não foi feita para ser um mistério. Aquilo que você nem imagina, Deus quer te revelar como a vontade dEle. Em segundo lugar, essa vontade de Deus, ela já foi realizada em Cristo Jesus. Tudo que Deus tem para a nossa vida já nos foi dado por herança. É uma questão de tomar posse. Em terceiro lugar, essa vontade é experimentada por meio da renovação da sua mente. Quando você muda a sua maneira de crer. Quando sua mente é renovada pela palavra de Deus, você se torna capaz de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E em quarto lugar, essa vontade de Deus inclui tudo que Deus tem para nós. Inclui a libertação de toda maldição. Inclui a bênção completa para tudo. Inclui a cura. E por fim, inclui todas as promessas. Essa é a verdade de Deus. Uma vontade tão maravilhosa. Para fechar, eu quero te dizer que se você conhece a vontade do Senhor, você prospera, você cresce. Daniel diz que um povo que conhece a vontade de Deus fará proezas. Um povo que conhece o seu Senhor. Eu quero te encorajar você a conhecer a vontade de Deus. O apóstolo Paulo em Efésios capítulo 5, ele diz que não seja insensato, mas busque conhecer a vontade de Deus. Ela pode ser conhecida, ela pode ser revelada. Eu sei que Deus é grandioso, que Ele é muito maior do que tudo. Ele é eterno. Mas esse Deus eterno também é um Deus que se revela. E Ele quer revelar a vontade dEle hoje. Amém. Glória a Deus por isso.